Olá, investidores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e vou te ajudar a entender melhor as atualizações que ocorreram no último relatório divulgado do Fundo Imobiliário BRCO11. Antes de começar, um aviso importante. Este conteúdo tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de investimento. Investir envolve riscos, inclusive de perda de capital, e resultados passados não garantem retornos futuros. Avalie seu perfil de risco e, se necessário, procure um profissional qualificado. Sendo assim, com os avisos feitos, vamos começar a análise. Se tem um fundo imobiliário que muita gente olha apenas para o dividendo e esquece de analisar a engrenagem por trás, esse fundo pode ser o BRCO11. Hoje eu trago a atualização mensal do Bresco Logística, porque os números mostram um momento interessante. O fundo continua forte em qualidade patrimonial, mas entrou numa fase em que ocupação, execução comercial e gestão de capital voltaram para o centro da tese. E no final fica a reflexão principal. Estamos diante de uma oportunidade criada por ruído de curto prazo ou de um risco que o mercado já começou a precificar corretamente? Para quem está começando, o BRCO11 é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na prática, ele compra e administra imóveis usados por grandes empresas para armazenagem, distribuição e operação logística. São espaços utilizados por varejistas, indústrias, operadores logísticos e empresas de e-commerce. O investidor compra cotas na bolsa e recebe parte do resultado gerado pelos aluguéis, descontadas despesas, custos financeiros e demais obrigações do fundo. Hoje, o BRCO11 encerrou março com 14 propriedades e cerca de 591 mil metros quadrados de área locável. É um portfólio robusto, com presença em regiões estratégicas como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros mercados relevantes. A receita anual estabilizada contratada supera 210 milhões de reais, o que mostra escala operacional importante dentro do setor logístico. Dentro dos FIIs de logística, o BRCO11 costuma ser visto como um fundo institucional, focado em ativos mais modernos e bem localizados. 13 das 14 propriedades são classificadas como padrão A+, categoria normalmente associada a galpões, com melhor pé direito, eficiência operacional, capacidade de piso, docas e especificações técnicas superiores. Em resumo, imóveis que costumam atrair inquilinos mais fortes e preservar valor no longo prazo. Outro ponto importante no posicionamento competitivo é a localização. Cerca de 71% da receita vem de ativos last mile, ou seja, imóveis próximos de grandes centros consumidores usados na etapa final da entrega. Em logística moderna, isso vale muito, porque reduz tempo e custo de distribuição. Além disso, cerca de 23% da área está em raio próximo da cidade de São Paulo, principal mercado consumidor do país. Em resumo, para o investidor iniciante, o BRCO11 não tenta competir apenas por dividendo momentaneamente alto. Ele tenta competir por qualidade de ativo, localização estratégica e relacionamento com grandes empresas. Isso tende a gerar mais resiliência nos ciclos bons e ruins, embora não elimine riscos como vacância, renegociação de contratos e impacto de dívida. Agora entrando nas movimentações do mês, março trouxe mudanças relevantes. A principal foi a alta da vacância física, que saiu de cerca de 6,7% em fevereiro para 11% em março. Esse movimento é importante porque espaço vago deixa de gerar aluguel e, ao mesmo tempo, parte dos custos do imóvel continua existindo. Isso reduz a eficiência patrimonial até a recolocação. O principal evento operacional foi a devolução do imóvel Bresco Resende após o vencimento do contrato anterior. O ativo tem aproximadamente 25 mil metros quadrados e representa cerca de 4,6% da área locável total do fundo. Em março, ele apareceu totalmente vago. A gestão informou conversas avançadas para alocação integral, o que indica que o impacto negativo já entrou, mas a solução ainda depende de execução. No Bresco Embu, o imóvel segue vago, com cerca de 7.600 metros quadrados de galpão, além da área de pátio. Também existem conversas avançadas para alocação total. Já no Bresco Canoas, ponto sensível da carteira, existem cerca de 17.700 metros quadrados vagos, equivalentes a aproximadamente 3% da ABL do fundo. A gestão cita negociações em andamento para parte relevante da área, mas ainda sem fechamento. Outra atualização importante foi a transferência do imóvel Bresco Simões Filho
para dentro do fundo em março, via resgate de cotas da SPE. Na prática, isso simplifica a estrutura patrimonial e consolida diretamente esse ativo no BRCO11. O imóvel aparece com vacância zero e prazo remanescente próximo de 6 anos, o que contribui para a estabilidade contratual. Também houve reflexos de movimentações anteriores, como contratos e aditivos em ativos relevantes como Viracopos e Osasco. Isso sugere uma gestão ativa, buscando preservar qualidade de locatários e recompor ocupação sem sacrificar patrimônio. Falando agora do resultado do mês de forma direta, em março, o BRCO11 registrou receita total de aproximadamente R$ 21.300.000. As despesas totais ficaram em cerca de R$ 4,5 milhões. O lucro caixa foi de aproximadamente R$ 16.800.000. O fundo distribuiu 92 centavos por cota. O payout do mês ficou próximo de 98% do lucro caixa, ou seja, praticamente todo o resultado recorrente foi repassado aos cotistas. O dividend yield anualizado informado ficou perto de 9,6%, considerando o preço de fechamento da cota no fim do mês. Quando comparamos com fevereiro, a receita total ficou praticamente estável, saindo de pouco mais de R$ 21.200.000 para cerca de R$ 21.300.000. A receita imobiliária também ficou próxima de R$ 20.600.000. Isso mostra que, apesar do aumento da vacância reportado, o impacto cheio ainda pode não ter aparecido integralmente no caixa de março. As despesas financeiras ficaram em torno de R$ 1,5 milhão no mês. Esse custo vem principalmente dos financiamentos ligados às aquisições de Viracopos e Simões Filho. Aqui está um ponto importante. Quando o fundo usa dívida para crescer, ele pode acelerar a expansão patrimonial, mas passa a carregar um custo fixo mensal. Se a ocupação demora ou a nova renda demora a aparecer, a alavancagem pesa mais no curto prazo. O fundo também encerrou março com lucro acumulado não distribuído de aproximadamente R$ 35.300.000, algo próximo de R$ 1,96 por cota. Esse colchão é estratégico. Ele pode suavizar dividendos em meses mais fracos e dar flexibilidade ao gestor. Mas reserva não substitui receita recorrente. Se a vacância persistir por muito tempo, o mercado tende a cobrar resultado operacional real. Na comparação com março do ano anterior, o fundo cresceu em escala. A receita subiu, o patrimônio aumentou e a carteira ficou maior. Porém, parte desse crescimento foi consumida por maiores custos financeiros e operacionais. Isso é típico de fundos em fase de expansão. Fechando março, a carteira terminou o mês com 14 propriedades, potencial de expansão próximo de 15% e uma leitura clara. O desafio agora não é tamanho, é eficiência. O BRCO11 precisa transformar metragem disponível em aluguel recorrente. E aqui vale diferenciar vacância estrutural de vacância pontual. Nem toda vacância significa problema grave. No caso do BRCO11, boa parte parece ligada à transição contratual. Resende ficou vago após vencimento de contrato. Embu está em região líquida e com negociação avançada. Canoas segue mais desafiador, mas ainda com conversas em andamento. Isso sugere que o problema central parece comercial, não deterioração física da carteira. Em qualidade logística, o fundo segue forte. Cerca de 71% da receita vem de ativos last mile. 13 das 14 propriedades seguem padrão A+. Há ativos estratégicos como Bresco Viracopos, com aproximadamente 88 mil metros quadrados, vacância residual próxima de zero e grande potencial de expansão adicional. Também existem diversos imóveis com vacância zero, como Contagem, Osasco, Itupeva, Londrina e outros. Na composição contratual, cerca de 37% dos contratos são atípicos. Em termos simples, contratos atípicos costumam oferecer multas mais robustas e maior previsibilidade de receita. O prazo médio remanescente está em torno de 4,9 anos, o que ajuda a visibilidade de caixa. Outro dado importante é a qualidade dos inquilinos. Cerca de 77% possuem perfil de grau de investimento ou ratings elevados. Isso não elimina risco, mas tende a reduzir inadimplência média e trazer mais robustez à carteira. Agora precisamos falar de alavancagem. Muita gente olha dividendo e vacância, mas ignora dívida. Em fundo imobiliário, a alavancagem acontece quando o fundo usa capital de terceiros para comprar imóveis ou expandir patrimônio antes de captar tudo com os cotistas. No encerramento de março,
o BRCO11 tinha aproximadamente 272.600.000 reais em obrigações por securitização e cerca de 94.300.000 reais em obrigações por aquisição de imóveis. Somando os principais compromissos, chegamos perto de 367 milhões de reais. Para comparar, o patrimônio líquido estava ao redor de 2.096 bilhões de reais. Ou seja, existe alavancagem relevante, mas não extrema para o porte do fundo. O caixa disponível era de cerca de 64.800.000 reais. Isso significa que o fundo tem patrimônio forte, mas depende de geração contínua de caixa para navegar com conforto a estrutura financeira. A principal dívida informada tem custo de IPCA mais aproximadamente 8,1% ao ano. Isso importa porque, se a inflação sobe, o custo nominal da dívida sobe junto. Em ambiente de juros altos e inflação pressionada, a margem de erro diminui. Na prática, hoje não parece haver risco imediato de inadimplência. O fundo gera caixa, possui ativos de qualidade, reserva acumulada e patrimônio elevado. O risco mais realista não é quebra financeira, e sim pressão sobre dividendos e menor velocidade de crescimento se a vacância durar demais. Depois de olhar resultado, carteira e alavancagem, a pergunta natural é: existem riscos relevantes hoje no BRCO11? Sim, existem. O principal é vacância. A vacância física saiu de cerca de 4,5% um ano atrás para 11% agora. Isso reduz receita e previsibilidade. O segundo risco é financeiro. Custo da dívida em ambiente macro desafiador. O terceiro é concentração relativa em grandes contratos, algo comum no setor logístico. Quando contratos importantes vencem ou são renegociados, o impacto pode ser relevante. Por outro lado, existe contraponto positivo. Quase toda a carteira está indexada ao IPCA, o que tende a proteger a receita em termos reais ao longo do tempo. O fundo também está posicionado em regiões estratégicas e possui imóveis competitivos. Se eu resumisse com bom senso, o BRCO11 não parece um fundo em crise estrutural. Parece um fundo bom atravessando uma fase operacional mais exigente. O principal risco não é colapso patrimonial. É a demora em preencher áreas vagas e transformar ativos fortes em crescimento de caixa. Depois de revisar esse fechamento de março, a sensação final é clara. O BRCO11 continua forte na base, mas entrou numa fase em que execução vale mais do que narrativa. O mercado agora quer ver locação nova, ocupação subindo e monetização dos ativos disponíveis. Se Resende, Embu e Canoas avançarem em boas condições comerciais, a percepção pode mudar rapidamente. Se esse processo atrasar, a pressão sobre a tese pode continuar. E aí fica a reflexão principal. O preço atual estaria antecipando problemas demais para um fundo de qualidade? Ou o mercado apenas está sendo realista com os desafios de curto prazo? Se você investe ou acompanha o BRCO11, vale muito a pena abrir o relatório gerencial completo e ler com calma. Aqui eu trouxe uma visão explicativa e estratégica, conectando os números e traduzindo os principais pontos. Mas nada substitui olhar o documento oficial, analisar tabelas, contratos, ativos e detalhes da gestão. Investidor que evolui costuma cruzar análise com fonte primária. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também investe em fundos imobiliários. Obrigado por acompanhar até aqui. E comenta qual FII você quer ver nos próximos vídeos, porque no próximo relatório a gente pode analisar exatamente o fundo que você acompanha. Até a próxima!